Oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e não existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim em um bando de violentos. Atenta contra a minha vida, eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Assim diz a palavra do Senhor a nós. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 86, ele é o único salmo dessa terceira coletânea de salmos que nós estamos estudando, fazendo a exposição, que é atribuído a Davi, ao rei Davi. E como você pode verificar, nós podemos identificar que pela linguagem do Salmo 86, nos versos 2, 4 e também no verso 16, exatamente a linguagem que ele usa para se referir a si mesmo quando ele diz, ou ele pede que Deus venha salvar o seu servo. Essa expressão servo é muito propícia à linguagem que era usada por Davi todas as vezes que ele também ele orava ao Senhor, e os outros salmos que nós temos no primeiro e na segunda coletânea dos salmos. O verso 16, mais ainda intensamente, quando ele diz: volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Até inclusive o verso 16 ele nos faz um apontamento para uma linguagem que era muito própria do Messias, né? O filho da tua serva. Então esses versos eles estão aqui apontando para o estado, podemos assim dizer, régio, ou seja, a posição de realeza de Davi. Essa expressão servo, filho da tua serva, né? É para exatamente nos dar aqui uma semelhança no modo como também ele inclusive é chamado lá em 2 Samuel, no capítulo 7, verso 5, quando Deus o chama dessa forma, ou ele mesmo também se identifica diante do Senhor como servo do Senhor, né? Porque ali em 2 Samuel 7 nós temos Deus fazendo um pacto com Davi. Então ali nós chamamos de pacto davídico, né? Os personagens principais, ou chamados personagens pactuais, são identificados pelas alianças que Deus vem fazendo com eles. Então, a priori, em segundo lugar, nós não sabemos qual foi o contexto aqui particular em que esse salmo ou esse lamento ele foi escrito. Mas o motivo desse lamento, ele nos envolve com uma trama que é feita contra Davi, seja por parte de alguém que fazia parte da sua corte, ou também tramas que eram feitas por nações vizinhas, que eram inimigos do povo de Israel, que estavam constantemente atacando o povo de Israel. Agora, o ponto em questão nesse lamento, que Davi expõe como motivo, é o desejo dos seus inimigos verem a sua ruína. Esse é o ponto que está em questão aqui nesse salmo. Então, os inimigos de Davi, eles desejavam que ele fracassasse no seu ofício real. E nos parece que a imagem mostra eles tramando para tirar não apenas a vida dele, mas todos os esforços para fazer com que ele fosse humilhado, envergonhado,
fosse colocado em uma situação de embaraço, de vergonha, para que nisso ele pudesse perder credibilidade, para que a sua reputação fosse colocada em xeque, né? E nesse aspecto o trono de Israel ficasse vago, a tentativa de tirá-lo do trono, seja por razões espúrias, imorais e razões políticas e até mesmo religiosas aqui. Então não se tratava apenas de esforços militares ou guerras em armas contra Davi, mas se trata inclusive de guerras que eram chamadas, aqui a gente costumamente chama de guerras políticas ou guerras frias. Eram guerras pessoais que Davi tinha de enfrentar todos os dias com esses inimigos. Talvez isso tenha alguma semelhança com as situações em que envolveu até mesmo seu próprio filho Absalão. Mas o texto também não nos dá indícios de que tenha sido uma situação envolvendo Absalão. Mas o fato é que há embaraços entre Davi e seus inimigos. Os inimigos estão tentando achar um meio de fazer com que ele caia em ruína. Então isso nos faz, obviamente, um apontamento para a própria figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que é apresentado a nós nas Escrituras como o Messias, ou como aquele que é escolhido por Deus para estabelecer um governo, um reinado que é perfeito, justo e contínuo no mundo. O Salmo 2, inclusive, nos chama muito a atenção para esse aspecto, né? Esse reinado perfeito, justo e contínuo do Messias. Mas os povos, as nações estão tramando contra ele. Então, por diversas vezes, o nosso próprio Senhor Jesus, ele teve de lidar com situações em que os seus inimigos tramaram de todas as formas para impedi-lo de assumir o seu lugar no ofício de rei, né? O estabelecimento do reino de Deus no mundo. Quanto à estrutura desse salmo, é o terceiro ponto aqui que nós precisamos considerar, ele contém 5 estrofes, dentro da sua estrutura original, literária, 5 estrofes. E cada estrofe, é muito curioso, porque cada estrofe contém ecos, ou podemos assim dizer, apontamentos para outras passagens do Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, ou o livro da lei, de Gênesis a Deuteronômio. E isso aqui significa que o salmista, ele não orou este salmo, este lamento, com elucidação própria, com ideias próprias, com conceitos e palavras próprias. Ele não ficou buscando palavras de si mesmo para orar ao Senhor, que infelizmente nós fazemos muito, né? A gente não ora de acordo com as Escrituras, a gente tende a orar sempre com as nossas próprias palavras. E o salmista aqui, ele se fundamentou, ele buscou as palavras do seu lamento, e veja que é uma situação, o salmo mostra no início que é uma situação muito caótica, uma situação de muito desespero nas palavras iniciais dos versos 1 a 4, né? Mas ainda assim o salmista fundamentou esse lamento, ele buscou as palavras da sua oração nas Escrituras. Isso já até nos leva a uma primeira aplicação. Quando nós estamos em situação de embaraço, de situação de perigo, que nos coloca em desespero, o desespero nos faz embrulhar, embromar os nossos pensamentos, as nossas palavras. A gente de repente perde direção. Isso é próprio das nossas características naturais como ser humano, nos verem embrólios até mesmo dos nossos pensamentos, não saber o que colocar diante de Deus. Por isso que vejo que a importância de nós termos a Escritura guardada no nosso coração, de todos os dias meditar na palavra de Deus para que possamos orar em situações como essa que Davi orou. Mas pensando aqui na estrutura desse salmo, então, essas 5 estrofes, a primeira estrofe, que vai do verso 1 ao 4, ela revela o anseio que Davi tem por Deus ouvir a sua oração. Essa é a primeira parte, a primeira estrofe. A segunda estrofe, que vai do verso 5 ao verso 7, o salmista ele revela que a sua oração ela se fundamenta na bondade e na misericórdia de Deus. Então ele estabelece um fundamento do seu clamor. Na terceira estrofe, que é dos versos 8 a 10, o salmista ele aplica um segundo fundamento, quando ele menciona aqui a supremacia, o poder, a soberania de Deus sobre todas as nações. É com base nesses 2 fundamentos, então, que ele faz a sua súplica e pedir que o Senhor o salve. Na quarta estrofe, versos 11 a 13, o salmista ele pede que Deus instrua o coração dele. Olha, isso é muito interessante, né? A instrução do coração em meio a esse desespero, né? E na quinta estrofe, os versos 14 a 17, ele pede que Deus proteja o seu coração de cair nas armadilhas dos seus inimigos, né? Para a exposição e aplicação desse salmo, eu vou usar uma divisão que ela vai ser mais aplicável e que ela se baseia em si na divisão do próprio conteúdo, dos pontos em destaque desse salmo. Eu não vou a priori aplicar ou desenvolver as nossas aplicações com base
literalmente na estrofe, nessas 5 estrofes. Mas eu quero desenvolver apenas 3 aspectos, 3 pontos, 3 partes desse salmo, que desenvolve bem os pontos e os temas da oração do salmista. Deixa eu abrir um adendo. Os salmos, eles são muito importantes para nós, especialmente quando a gente está na reunião de oração, para que a gente possa saber como orar em diversas situações. Bom, como vocês já viram, o contexto desse salmo envolve uma situação de desespero, de tentativa dos inimigos de um crente levá-lo à ruína, né? Isso até mesmo se for o caso à morte. Então, dentro dessa situação, como a gente deve orar? Acho que esse é um ponto que é muito importante para a gente saber e aplicar com base nos salmos, em relação à maneira como nós devemos nos portar diante de Deus, na nossa experiência diária, na nossa confiança com o Senhor, especialmente quando se trata da vida de oração e também de meditação da palavra. Então há 3 aspectos importantes desse salmo que a gente precisa destacar nisso que eu estou colocando aqui. O primeiro aspecto é que Davi ele reconhece a fragilidade e a incapacidade do seu coração, os versos 1 a 10, que envolve as 3 primeiras estrofes. A segunda parte que a gente precisa considerar aqui é a instrução do coração, os versos 11 a 13, que envolve a 4ª estrofe. E a terceira parte é a 5ª e última estrofe, que envolve a proteção do coração, os versos 14 a 17. Então, repetindo, para ficar bem fixo isso, primeiro, ele na sua oração expõe nesse lamento a fragilidade e a incapacidade do coração dele. Segundo, ele suplica para que o Senhor instrua o coração dele. Terceiro, ele suplica para que o Senhor salve, proteja, livra dos seus inimigos o seu coração. Perceba então que o ponto desse salmo, a preocupação de Davi, é em relação a uma ameaça que ela não é externa, mas ela é interna. Vocês estão percebendo isso? Então, a preocupação dele é a condição espiritual dele. E não apenas, claro, não significa que nós não devemos nos preocupar com a nossa condição terrena, material. Elas estão atreladas também, elas fazem parte desse aspecto que envolve o ataque dos nossos inimigos contra nós. Mas ele está considerando nisso, não é em si passar pela morte física, mas a preocupação dele é ver os seus inimigos vencendo, os seus inimigos conseguindo levá-lo a uma ruína que é espiritual. Os seus inimigos desejam a sua perdição. Isso é um outro ponto que é interessante aplicar para nós aqui. Os nossos inimigos não necessariamente apenas querem a nossa morte física, e eles querem. Perseguição contra a igreja se estabelece assim. Mas a perseguição que ela é constante, ela é permanente na história do povo de Deus, é aquela que envolve a nossa condição espiritual. Eles querem a nossa ruína espiritual. Eles não querem nos ver firmes, inabaláveis na nossa confiança no Senhor. Eles querem nos ver afastados do Senhor. Isso é incessantemente, todos os dias, isso vem contra nós por parte deles. Vamos ao primeiro ponto, fragilidade do coração. Essa primeira parte, quando Davi está reconhecendo essa fragilidade, essa incapacidade, para lidar aqui com essas tramas que elas são sórdidas por parte dos seus inimigos. Eu tenho a impressão de que esses inimigos realmente, nesse texto, parece ser alguém dentro da casa de Davi, ou parece ser alguém muito próximo a Davi. Parecem ser pessoas que fazem parte da corte de Davi. Porque se diz respeito a algo que é espiritual, é porque os seus inimigos conhecem esse aspecto espiritual, não apenas só da vida de Davi, mas da própria religião do povo de Israel. E talvez sejam realmente pessoas muito próximas dele. Mas ainda assim, você percebe que a oração de Davi, ela revela aqui onde que ele poderia encontrar respostas ou saídas, ou sabedoria para se ver livre desse desespero que está tomando conta do seu coração. Então nós temos alguns termos aqui que são muito propícios para identificar essa fragilidade e essa incapacidade do salmista. Por exemplo, no verso 1, agora eu quero que você volte os olhos para o texto. Ele está aqui se declarando aflito e necessitado no verso 1. Então isso está demonstrando um sinal de fraqueza, um sinal de limitação. Verso 2, ele se diz em perigo quando pede a Deus que lhe salve. Não é isso que está dizendo aí? Salve a minha alma. Ele está em perigo. O seu coração está em perigo por causa dessa fragilidade. Verso 3, ele se considera indigno das misericórdias e da graça de Deus. Isso aqui é importante, né? Aqueles que se humilham diante do Senhor, estão contritos, eles serão abençoados e salvos. Então ele ora confiante no Senhor, reconhecendo a sua fragilidade. Verso 4, ele se declara dominado por uma profunda tristeza e abatimento
quando ele pede que Deus alegre a alma dele. Se ele está pedindo que Deus alegre a sua alma, é porque ele está extremamente, profundamente abatido. Talvez uma depressão aqui, é a linguagem que a gente usaria hoje nos nossos tempos modernos, né? Agora você vai para os versos 5 a 10, o salmista, nesse momento de fragilidade, ele então vê a saída para essa situação de fragilidade do seu coração, quando ele lembra, menciona, medita nos atributos, ele considera alguns atributos do Senhor, para que a sua alma frágil, incapaz, seja suprido com forças. Então, se Deus deixa o homem sem forças, olha que bênção, né? Quando Deus esvazia o nosso ser das nossas próprias forças. A gente tem estudado a história de Jacó e tem visto isso, né? Quando Deus lutou com ele, quando Deus colocou ele em situações de embaraço, ele se vê esvaziado de suas próprias forças naturais, para que ele busque forças na graça do Senhor. É exatamente agora essa segunda parte da fragilidade e incapacidade de um coração humano. Quando ele primeiro diz que Deus é bom e compassivo, verso 5, olha aí o verso 5. Segundo ponto é quando ele diz que Deus ouve as suas orações, Deus ouve as suas súplicas, versos 6 e 7. E terceiro, quando ele realça a onipotência, o poder e a soberania de Deus, quando ele vai dizer que não há outros deuses semelhantes ao seu Deus. E ele ainda vai reforçar dizendo, só há um Deus, não há outros deuses. E eles, todos os povos, que inclusive adoram outros deuses, eles terão que se curvar diante desse único e verdadeiro Deus, que são dos versos 8 a 10. Esse é o primeiro ponto, a fragilidade e incapacidade do coração. Segundo ponto, é a instrução do coração. Então, se nós somos incapazes, frágeis no nosso coração, nós não podemos suprir com sabedoria humana, natural, o nosso coração em meio a situações de desespero. Então, é o Senhor que vai nos instruir. Então, olha aqui esse segundo pedido do salmista envolve, aí dos versos 11 a 13, quando ele vai destacar alguns termos. Vamos atentar a esses termos. Por exemplo, ele usa a expressão ensinar, que literalmente aqui no hebraico significa apontar, significa desvendar, guiar, ou a ideia de revelar, mostrar. A ideia de mostrar um caminho, mostrar uma saída. É nesse sentido que ele deseja instrução. Claro, nós temos um crente aqui que medita na lei do Senhor dia e noite, como o Salmo 1 diz, né? Então a meditação da lei do Senhor, ele está pedindo, Senhor, traz a luz, traz a lume à minha mente, tudo que eu já tenho meditado na palavra do Senhor, né? Para que eu possa ser instruído por Ti na minha consciência, para que o medo e o desespero não venha me dominar, não venha me escravizar, mas eu venha me libertar dessa profunda angústia, por meio dos apontamentos, daquilo que o Senhor me mostrar, do que o Senhor me lembrar, das instruções que o Senhor pertinentemente me dá diante desses momentos. Então, o salmista está suplicando que o Senhor o aconselhe, ele está pedindo aconselhamento, que o Senhor lhe dê instruções, orientações de como proceder quanto a esses embaraços, essas ciladas dos seus inimigos. Então, veja, o propósito agora em segundo lugar, qual é o propósito dessa instrução do seu coração? Vamos a esses propósitos. Primeiro, verso 11, parte A, andar na sua verdade. Esse é o primeiro propósito. Segundo propósito, parte B do verso 11, temer ao Senhor, não os homens. Olha que coisa interessante. Temer ao Senhor e não os homens. Terceira parte, o terceiro propósito, dar graças ao Senhor e glorificá-lo para sempre, que é o verso 12. Quarto propósito, contar com as misericórdias de Deus, para que ele não seja tragado pela morte, que é o verso 13. Então, esses quatro propósitos de Deus instruir o seu coração, de aconselhar o seu coração, está revelando exatamente a verdade, o temor ao Senhor, gratidão no seu coração, glorificar o Senhor e sempre estar dependendo das misericórdias do Senhor, para que ele seja sempre salvo pelo Senhor e não por si mesmo, não pelos seus próprios esforços. Isso aqui nos revela no final que a instrução do Senhor ao coração de um aflito é então uma questão de vida ou morte. Nós dependemos do Senhor para ser instruídos. Percebem isso? Aí, eu abro um parênteses, né? Perceba a importância de reuniões como esta. Para ser instruído pelo Senhor, no meio da semana, quando alguma coisa acontece conosco, e o Senhor, Ele nos chama em meio a essas situações difíceis e das nossas necessidades, para exatamente buscar a presença do Senhor, né?
Eis o motivo porque que, mesmo tendo 3 pessoas numa reunião de oração, a gente não pode acabar com a reunião de oração, para que as portas sempre fiquem abertas para que o povo de Deus busque. Eu lembro quando o pastor Everton às vezes pregava nos estudos bíblicos, eu não me lembro exatamente quais eram os temas ali, mas eu lembro quando ele muitas vezes comentava dizendo que buscar a presença do Senhor sempre tem relação com o tamanho, com a medida das nossas necessidades. Quando o calo aperta, a gente busca mais ainda o Senhor. Então, em certa medida, a gente pode dizer que as situações de angústia, de provação, de tribulação, elas são uma bênção para a nossa vida. Como é bom quando o Senhor nos coloca em situação de tribulação. Terceiro ponto, é a proteção do coração, né? Então o salmista pede que o Senhor preserve, proteja, que o Senhor guarde. Veja, não a sua vida física em si, mas guarde o seu coração das influências, das tramas dos seus inimigos. Então, não adianta a oração e a instrução se Deus, por sua graça, não pode ou não lhe prover a salvação dos seus inimigos. Não adianta ter sabedoria, não adianta ter habilidade, inteligência para lidar com os inimigos, se a graça do Senhor não nos salvar. Então, Ele está nos mostrando que não vai ser por nossa força, não vai ser por nossa sabedoria humana, mas vai ser pela força e pela sabedoria divina que o salmista aqui, ele está dizendo que vai ser salvo dos seus inimigos. A palavra aí, eu quero chamar a sua atenção, no verso 14, quando ele fala ele caracteriza os seus inimigos, ele fala que os seus inimigos eles são chamados aqui de soberbos, né? Parece-nos aqui que ele está veja, aqui a ideia não é falar dos seus inimigos do orgulho em relação a um orgulho sentimental, mas ele fala da palavra soberba. A palavra soberba aqui, na verdade, originalmente diz respeito à falta de temor, diz respeito à ousadia maligna por parte dos seus inimigos para atentar contra o ungido do Senhor. Ou seja, ele está falando aqui de um espírito de rebelião. A palavra soberba aqui é nesse sentido. Os que são rebeldes e aqueles que sem medida eles possuem um espírito maligno de rebelião. Eles são petulantes, eles são corajosos o suficiente para se levantarem contra Deus e os seus ministros. É nesse aspecto, então, a figura do Messias está aqui incluída nesse ponto. E aí o verso 15, Davi ele contrasta a compaixão de Deus. O verso 15 ele fala da compaixão de Deus, mas ele contrasta a compaixão de Deus com essa falta de temor e petulância e rebelião perversa dos seus inimigos. Por que nós temos a medição de duas forças? A graça e a misericórdia de Deus salvarão o salmista da soberba, da violência dos seus inimigos. Mas aqui nesse contraste, nos versos 14 e 15, veja que forças estão sendo medidas nas palavras poéticas do salmista. A força dos inimigos de Davi envolve esperteza, perspicácia, inteligência, articulação humana para o mal. Eles não têm medo de nada, eles fazem aliança para arregimentarem forças humanas contra um inimigo em comum, que é o ungido do Senhor. Mas medindo forças, a força que eles arregimentam no mundo inteiro, não podem se equiparar à graça e à misericórdia do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor são infinitamente mais fortes para salvar os aflitos, para salvar os abatidos da força que os ímpios reúnem para destruí-los. Essa é a confiança dele aqui no Senhor. Para nossa aplicação então nesses 3 pontos, ou também obviamente nessas 5 estrofes. Veja, todos nós de alguma forma nós já experimentamos situações, ou talvez até já estejam experimentando ainda, alguma situação que a gente fica sem saída, envolvendo inimigos. Já nos vimos talvez envolvidos em alguma situação de embaraço, uma situação comprometedora. Mas esse salmo aqui ele nos ensina a orar tanto na forma como no conteúdo e também na razão dessas situações embaraçosas, e onde os nossos adversários eles armam cilada para nos fazer cair. Então a primeira coisa que a gente precisa considerar quando nós estivermos em situações como essa, no como orar, o que orar e por que orar, né? A primeira coisa que nós devemos é colocar em nossas orações o quanto nós somos frágeis, incapacitados de lidar com situações embaraçosas.
A própria palavra em si, embaraço, significa que nós não temos competência, nós não temos condições de lidar com situações e tramas dos nossos inimigos, ou às vezes até causada por nós mesmos, ou que foi indiciada por nós mesmos. Então, embaraços são um perigo não apenas para a nossa reputação pessoal, mas principalmente para o nosso testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. São situações muito perigosas quanto à nossa condição espiritual. Então é preciso que reconheçamos que nós somos incapazes, humanamente falando, de articular forças, de argumentos. Nós somos incapazes e frágeis quanto às ideias e soluções para a gente se ver livre desses tipos de situações. Nós somos muito apressados, isso é da nossa natureza pecaminosa. Nós somos muito afoitos, nós somos muito ansiosos, e é por isso que naturalmente nos desesperamos quando nós somos colocados contra a parede. Mas Deus usa isso para exatamente vermos o quanto nós somos tão frágeis, o quanto nós somos tão fracos e limitados nesse aspecto. E nós precisamos, nas nossas orações de súplicas em situações como essa, sempre começar dizendo: eu sou frágil, eu sou fraco, eu não tenho forças por mim mesmo de sair de uma situação como essa. Em segundo lugar, as nossas orações em situações de embaraços, elas devem nos conduzir a reconhecer a nossa indignidade diante das misericórdias de Deus. Nós não merecemos o que nós pedimos. O salmista pede por salvação, mas nós não merecemos a salvação que o Senhor nos dá. Reconhecer a nossa indignidade é um ponto fundamental, principalmente nós que somos cristãos reformados. O pensamento reformado, a teologia reformada, ela dá um destaque muito grande para esse aspecto da soberania da graça de Deus na nossa vida, ao mesmo tempo que ela se contrasta com a realidade da nossa condição depravada e imerecida da graça de Deus. Isso que é graça, né? Não seria graça. Não há nenhum merecimento na nossa condição espiritual. E aí, ao mesmo tempo, veja, duas coisas são colocadas nesse aspecto, dessa indignidade da misericórdia do Senhor. Quando nós, em primeiro lugar, esse reconhecimento, ele envolve o ato de humilhação, como também o ato de contrição diante de Deus. Por que ato de humilhação? Porque quando nós estamos dizendo que somos indignos, nós estamos reconhecendo a nossa condição diante do Senhor. E em segundo lugar, contrição, porque em meio a esse momento de humilhação, de reconhecimento da nossa indignidade diante do Senhor, é o momento em que Deus nos leva inevitavelmente, irresistivelmente, indispensavelmente a sondar o nosso coração, confessar os nossos pecados, para que mais ainda o nosso coração dependa do Senhor. Então veja que arrependimento aqui está implícito nesse segundo ponto. E aí, olha, como que é perigoso quando em situações de embaraço nós somos tomados por um senso de autossuficiência, nós somos tomados por um senso de vitimismo, de orgulho. Aí a gente precisa lembrar de Provérbios, capítulo 16, versos 18 e 19, quando esse texto das Escrituras ele vai dizer o seguinte, é um texto que vocês conhecem muito bem, ele vai dizer: olha, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. E o verso 19 vai dizer: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, essa é a nossa condição. Então nós devemos lembrar que as misericórdias do Senhor envolvem duas características essenciais da generosidade de Deus para conosco. Primeiro, nós precisamos nas nossas orações lembrar que a misericórdia do Senhor significa que Ele tem prazer de salvar o aflito e necessitado. Ele se deleita, Ele se satisfaz quando Ele salva o abatido de alma e de espírito, porque Ele se humilha na presença do Senhor. Esses o Senhor não aparta a sua misericórdia. Em segundo lugar, a misericórdia do Senhor significa que Deus conhece. Não é um conhecimento teórico, não, mas Deus em todo o seu ser, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa aflição, Ele conhece as nossas angústias de alma quando nós sofremos e nós somos perseguidos pelos nossos inimigos. É nesse aspecto que a misericórdia do Senhor nos é apresentado aqui. Terceira aplicação, nós precisamos de conselheiro sábio, nós precisamos de alguém para nos instruir diante dessas situações perigosas e embaraçosas. E em geral, ou quase sempre, são essas instruções do Senhor por meio da sua palavra que nos salvam de muitas enrascadas dos nossos inimigos.
Mas, veja, de que tipo de instrução do Senhor aqui ele nos salva? Ele está nos lembrando aqui, não de uma condição externa, como eu disse no início, mas de uma condição interna. Então, o Senhor nos salva de quê? Ser preso? De por causa da sua fé em Cristo você perder o seu emprego? De você perder os seus bens? De você talvez até mesmo perder sua vida? Desse tipo de situação que Deus nos salva? Em essência, não. A priori, sim, Deus pode também preservar a nossa vida por um propósito dele. Mas em geral, não é esse aspecto que ele está nos lembrando de tipo de salvação. Porque veja, a fragilidade é do coração. A necessidade de instrução é do coração. E a necessidade de proteção é do coração. Perceberam isso? Então essas situações passíveis para todos os crentes. Então não se trata de se ver livre de perdas terrenas e materiais, mas se trata de não perder o bom testemunho. Se trata de não perder a nossa confiança, como também se trata de não escandalizar o nome de Cristo. E aí o salmista ele pede para que ele seja instruído em que pontos? Primeiro, para que andemos na verdade, para que temamos o Senhor, para que o nosso coração esteja cheio de graça, cheio de gratidão, para que nós glorifiquemos o Senhor mesmo em situações de desespero, para que nós contemos sempre com a misericórdia, reconheçamos, dependamos da misericórdia do Senhor, da graça dele, para que nós sejamos salvos. Que aí isto nos revela, como eu disse antes, que isso é uma questão de vida ou morte. Nós dependemos da instrução do Senhor no nosso coração, para que então não sejamos levados à morte. E por que isso é uma questão de vida ou morte? Porque veja, o salmista aqui não deseja se ver livre apenas dos seus inimigos, mas ele deseja se ver livre das angústias do seu coração, para que elas não o fizessem sucumbir espiritualmente. Infelizmente as pessoas, inclusive muitos crentes nos nossos dias, parecem não perceber o quanto elas são escravas das suas preocupações, o quanto elas mais correm perigo na sua vida com estas angústias e medos do que com seus próprios inimigos e os problemas que cercam essas pessoas. Não são os problemas que nos ameaçam, mas a maior ameaça é o nosso próprio coração quando ele não é instruído pelo Senhor e quando ele não é salvo pelo Senhor. E veja que se o desespero ele tortura a mente de uma pessoa, essa pessoa ela está correndo um risco de ter a sua alma tragada pelos seus ídolos e desejos do seu coração. A pior de todas as mortes, se pensarmos no contexto desse salmo, é aquela que faz o homem perder a sua própria vida para os seus desesperos e angústias da sua alma. Não perder a vida física por causa de Cristo. Perder a vida por causa de Cristo é ganhar. É lucro, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2. E isso não nos leva a desespero, isso nos leva ao regozijo e à alegria de saber que nós vamos morrer em nome de Cristo. Eu comentei agora com o Natan um episódio que eu acabei de ficar sabendo antes de vir para a reunião de oração. Uma família de crentes, um casal lá de Vila Velha, Espírito Santo. Parece que isso aconteceu de ontem para hoje. Ele, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil e médico. A esposa também, são de famílias tradicionais. O filho matou os dois. E ele depois se matou. É óbvio que situações como... Veja, uma família crente. E tantos outros casos que a gente sabe ou ouve falar e que nos causam espanto, né? De pessoas que tiram a própria vida. Por que elas fazem isso? Porque elas estão desesperadas, elas são torturadas na sua mente pelo desespero, pela angústia terrível do seu coração. Entende em que sentido então envolve aqui uma questão de vida ou morte? E o perigo de nós sermos consumidos, porque se nós não somos capazes de fazer o que esse rapaz infelizmente fez, que Deus tenha misericórdia da família que está aí viva ainda e sofrendo angústia terrível, isso deve ser um motivo de oração para nós aqui. Mas nós somos consumidos por esse tipo de ansiedade, preocupação e desespero em medidas homeopáticas. E nós vamos sofrendo, e nós vamos nos desgastando, nós vamos ficando mais ainda envelhecidos, somos torturados na nossa consciência, no nosso coração, mais e mais
com cada coisa, com cada percalço e problema que vai aparecendo na nossa vida, e nós não temos forças, e em vez da gente buscar socorro no Senhor, buscar instrução e conselho no Senhor, na palavra dele, a gente tenta buscar força de si mesmo para tentar lidar com esses problemas. A gente mede força com a gente mesmo, e ninguém vai ganhar essa guerra. Pelo contrário, nós perdemos, porque nós ficamos escravos dessas coisas, desses sentimentos de angústia, porque a gente não quer abrir mão das coisas do nosso coração. Então, um conselho que a palavra de Deus nos dá, a instrução que ela nos dá hoje, é que quando você for dominado pelas aflições, você for dominado pelas ansiedades, quando você for cometido de uma depressão ou profunda tristeza de alma, o único remédio para nós escaparmos dessas angústias é rememorar os feitos do Senhor na nossa vida, é meditar nas misericórdias do Senhor. O conselho que sempre nós devemos dar para pessoas que estão ansiosas, pessoas que ficam doentes, que sofrem de depressão, porque a depressão ela está ligada diretamente a esse aspecto, pessoas que sofrem de diversos tipos de síndromes e pânicos, né? Mas que são, obviamente, que a fonte disso nada mais é do que a preocupação exacerbada, idólatra com as coisas, querer ter controle sobre a sua própria vida. O Senhor Jesus disse: olha, vocês não podem medir isso que é um palmo na vida de vocês. Vocês não podem se preocupar com o que vai acontecer com vocês amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal, né? Mateus 6, ele fala isso, e ele vai dizer: por isso não andeis ansiosos, né? Com o que comer, beber e vestir. Então observe que em situações de angústia e de ansiedade, ao extremo desses transtornos de ansiedade, uma pessoa, o único remédio é ela orar ao Senhor, meditar na palavra do Senhor, sempre nas misericórdias do Senhor. E como ela pode fazer isso de forma prática? Lembre no passado que o Senhor já fez por você. Lembre no passado que o Senhor já lhe abençoou com tantos livramentos, com tantas outras coisas. E olhe para o futuro, lembrando da esperança da volta de Cristo, ou de que se o Senhor tirar a minha vida física, eu estarei no gozo do Senhor. Essas coisas que devem alimentar o nosso coração, e é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, ele vai nos dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olhe bem isso. Ou seja, não é a preocupação que tem que habitar o meu coração, não são as angústias que devem fazer morada no meu coração, mas a habitação, a moradia, ela tem que ser dada do nosso coração à palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ou seja, não é o Facebook que vai alimentar ou vai amenizar a minha ansiedade. Não é o Instagram que vai amenizar a minha ansiedade. Não é toda pessoa que tem vício de ficar postando no story todos os dias o que ela faz, o que ela é, né? o que ela veste, como ela é feliz. As pessoas têm uma gana, uma ânsia de mostrar uma imagem daquilo que elas não são. Olha como eu estou feliz, olha como eu sou feliz. E na verdade não são. Se estão fazendo isso é porque na verdade elas estão alimentando o seu coração com frivolidades e com coisas, ídolos do seu próprio coração. E em vez disso nós devemos nos ocupar em cantar os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, meditar nas escrituras, buscar se aconselhar com pessoas que realmente vão te orientar na palavra de Deus. E é assim que nós vamos vencendo as ansiedades, as angústias que muitas vezes torturam o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém.